Uma das questões que vem tomando muito a agenda da esquerda nesse último tempo é justamente essa questão da batalha da comunicação, né, nas redes sociais. Virou até meio que um clichê quando tem alguma crise do governo, se fala, não, o que falhou é a comunicação. A gente teve aquele caso do Pix, né, teve aquele vídeo do Nicolas Ferreira que repercutiu muito, e tem sempre esses episódios aí quando gera alguma fala mais polêmica, infeliz, né, como vocês falaram muito bem colocado agora há pouco do presidente Lula, se fala muito nessa questão da comunicação. E você é uma pessoa que é muito ativa, né, sabe usar muito bem essa questão das redes sociais, do embate ali no digital, conhece, foi vítima, inclusive, das estratégias, muitas vezes, que a direita tem com relação à perseguição de adversários nesse meio. Eu te pergunto, o que está faltando hoje para a esquerda? Como é que está essa inserção desses meios, né, dentro desse debate digital? Me parece, às vezes, que tem mesmo um pouco uma dificuldade de estar presente, assim, de ter o volume de presença que esses parlamentares de direita têm nas redes sociais. Como é que a esquerda pode entrar mais ativamente nesse debate e fazer frente à direita nesses campos aí, que hoje não tem como fugir, né? É o grande campo de batalha, digamos assim, por corações e mentes aqui no Brasil. Carlos, uma alegria conversar contigo, sobretudo sobre um tema para o qual eu tenho dedicado a minha vida, né? Não por nada eu escolhi, ainda bem pequenininha, com 11 anos, ser jornalista, e durante toda a minha trajetória pública, eu sempre fiz uso e cuidei, junto com as equipes que trabalharam comigo, justamente da minha comunicação, que é onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho nisso e dirijo um instituto que pesquisa desinformação e violência política de gênero, além de estar fazendo meu doutorado em regulação de internet. Vocês estão vendo? Isso aqui, quando eu falo do doutorado, é para o meu orientador ver e saber que um dia eu vou acabar. Pelo menos até o final do ano eu termino. Eu quero começar pelo teu final. Tu falas assim, é aí que acontece a disputa por corações e mentes, na internet. Quando tu falas isso, tu está me dizendo algo muito maior do que é sobre comunicação. Tu está me dizendo, e é isso que eu acredito, que é uma transferência da esfera pública, um conceito do Habermas, né, o espaço onde as ideias são debatidas, que a esfera pública se transfere para o ambiente virtual. Dizendo, em outras palavras, que é ali que as pessoas conversam, que é ali que as pessoas interagem, que é ali que as pessoas formam a sua opinião. Ora, se a esfera pública se materializa na internet, é equivocado, na minha interpretação, dizer que é um problema de comunicação. É um problema de natureza política, de interpretação dos espaços aonde as disputas políticas acontecem. Isso passa também pela comunicação? Passa. Mas a internet não foi, e não sei, acho que não será, um espaço apenas de comunicação. Nunca foi. A internet é um espaço de organização, a internet é um espaço de mobilização, a internet é um espaço de elaboração política. Por isso que eu dou esse passo atrás. Existe o problema de comunicação? Existe. Mas, para mim, o principal problema é de natureza política. Ali, quem está desconectado da internet, por exemplo, quem forma suas opiniões apenas a partir do jornal impresso, isso não é uma exclusão do jornal impresso. Eu falei a partir apenas do jornal impresso. Não acompanha uma parte do que o povo está pensando. Antigamente, Carlos, quando a gente elaborava uma lei, por exemplo, eu fui relatora e autora do substitutivo da Lei dos Estágios, em 2008, né? A gente ficava meses debatendo. Eu ainda abri alguns processos de participação popular, mas era assim, a gente debatia, ouvia, reunia, no final apresentava um substitutivo, aprovava e as pessoas iam ter opinião sobre aquilo quando aquilo começava a valer. Agora, a gente está elaborando o texto da lei e as pessoas estão emitindo opinião. Ora, é um outro processo de construção política. Se isso não é compreendido, as etapas não são realizadas e há esses ruídos que soam como ruídos de comunicação. Então, eu acho injusto colocar os problemas do governo na conta da comunicação. Eu acho que uma parte desses problemas reside justamente nessa desconexão com o ambiente virtual que faz com que determinados caminhos e determinadas soluções sejam construídas. Vamos ao exemplo que tu usaste, o do Pix. O Pix é algo absolutamente popular entre o povo brasileiro, por várias razões. Não por nada, o ex-presidente Bolsonaro fez do Pix a sua principal bandeira na eleição de 2022. Um tema sério como esse não pode ser anunciado burocraticamente. É preciso que se esteja preparado para a disputa de narrativas com a extrema-direita, sabendo, evidente, que grande parte do que eles dizem ali é mentira. Isso aí é outra questão. Preparados para as mentiras que podem surgir. Quem é candidato uma vez ou outra sabe que quando a gente vai para a eleição, a gente não se prepara só para que falem sobre o que a gente é.
se prepara daquilo que podem falar, do que a gente poderia ter sido. Então, ora, se é uma mulher, se é jovem, se é solteira, podem falar que saiu com fulano, com beltrano, com ciclano, né? Onde estão os pontos vulneráveis? Os pontos vulneráveis não são só os pontos reais. Os pontos são vulneráveis também aqueles pontos que podem projetar determinadas mentiras com algum grau de legitimidade, né? Então, é preciso se preparar para as batalhas no ambiente que elas ocorrem. E o caso do Pix foi um caso emblemático disso. Se estava fazendo, se estava discutindo num lugar que não era o mesmo que as pessoas estavam discutindo, que estavam debatendo.